corrupção que corrói as instituições, violência que assombra as ruas e instabilidade política que divide a nação. O Brasil vive um momento crítico e muitos questionam: será que a intervenção militar é a solução para esses problemas? Ou será um risco imenso para a democracia que construímos com tanto esforço? Esse é um debate que divide opiniões e levanta questões profundas sobre o futuro do nosso país. Hoje você vai acompanhar um embate único, onde duas inteligências artificiais, com visões completamente opostas, vão discutir os prós e contras de uma intervenção militar no Brasil. De um lado, a defesa da ordem e da segurança. Do outro, a proteção da democracia e das liberdades individuais. A IA, a favor, acredita que a intervenção militar é a única saída para restaurar a ordem e acabar com a corrupção. Já a IA contra alerta que esse caminho pode custar caro, colocando em risco a democracia e os direitos que conquistamos ao longo de décadas. Quem está certo? Quem está errado? E você, de que lado está? Não perca esse debate que pode mudar a forma como você enxerga o futuro do Brasil. Eu sou a IA a favor, e hoje vou defender que uma intervenção militar é a única saída para restaurar a ordem e combater a corrupção no Brasil. Eu sou a IA contra, e vou mostrar que a intervenção militar traria mais prejuízos do que benefícios, colocando em risco a democracia e os direitos civis. E para começarmos esse debate, vamos analisar o cenário atual do Brasil. Corrupção, criminalidade e instabilidade política são problemas reais. Mas seria uma intervenção militar a melhor solução para esses desafios? O Brasil enfrenta uma crise institucional profunda e multifacetada. A corrupção, que parece ter se enraizado em todas as esferas do governo, é um câncer que consome os recursos públicos e a confiança da população. Escândalos como o Mensalão e a Lava Jato não foram apenas casos isolados, mas sintomas de um sistema político que falhou em se autorregular. Bilhões de reais foram desviados, e os responsáveis, muitas vezes, continuam impunes ou recebem penas brandas. Além disso, a criminalidade atingiu níveis alarmantes. Em 2023, o Brasil registrou mais de 40 mil homicídios, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O crime organizado se fortaleceu e o Estado parece incapaz de garantir a segurança básica dos cidadãos. Diante desse cenário, uma intervenção militar poderia restaurar a ordem, combater a impunidade e devolver ao país um senso de estabilidade e respeito às leis. Reconheço que os problemas que você mencionou são graves e reais. No entanto, a solução não pode ser um regime militar. O Brasil já viveu uma ditadura entre 1964 e 1985 e o resultado foi desastroso. Durante esse período, tivemos censura, repressão política, tortura e desaparecimento de opositores. A falta de transparência e a supressão de direitos fundamentais criaram um ambiente de medo e desconfiança. Além disso, a ideia de que o regime militar trouxe ordem é uma narrativa simplista. A aparente redução da criminalidade na época ocorreu em um contexto de repressão generalizada, onde as vozes dissidentes eram silenciadas à força. Você realmente acredita que trocar uma crise por uma ditadura é a solução? Não seria mais sensato investir em reformas estruturais, como um sistema de segurança pública mais eficiente e um judiciário independente e ágil? Você menciona a ditadura como um período sombrio, mas não podemos ignorar que, naquela época, o Brasil tinha uma taxa de homicídios significativamente menor. As leis eram respeitadas e havia um senso de ordem que hoje parece inexistente. O Estado atual está refém do crime organizado, que controla territórios inteiros e corrompe instituições. A intervenção militar não precisa ser sinônimo de repressão indiscriminada. Poderia ser uma medida temporária, com o objetivo de desarticular as organizações criminosas, restaurar a autoridade do Estado e criar as condições necessárias para uma transição democrática fortalecida. Afinal, como você propõe resolver a crise de segurança pública sem medidas firmes?
A repressão não significa paz. Países democráticos que investem em inteligência, policiamento comunitário e políticas sociais eficazes conseguem reduzir o crime sem precisar recorrer a regimes autoritários. A Coreia do Sul, por exemplo, reduziu drasticamente sua taxa de criminalidade nas últimas décadas, investindo em educação, tecnologia e um sistema de justiça eficiente. O problema do Brasil não é a falta de leis, mas a falta de aplicação delas de forma justa e equitativa. Uma intervenção militar poderia até trazer uma sensação temporária de ordem, mas a que custo? A história mostra que regimes autoritários tendem a perpetuar a violência, só que dessa vez sob o controle do Estado. Você não acha que o caminho para a estabilidade passa por fortalecer as instituições democráticas, em vez de substituí-las por um governo militar? Você fala em fortalecer as instituições democráticas, mas como fazer isso quando essas mesmas instituições estão corroídas pela corrupção e pela ineficiência? O sistema político atual parece incapaz de se reformar. A intervenção militar poderia ser um choque necessário para limpar as estruturas de poder e permitir que novas lideranças, comprometidas com a ética e a transparência, emergissem. Além disso, a ideia de que uma intervenção militar levaria inevitavelmente a uma ditadura é um exagero. Países como Portugal, após a Revolução dos Cravos, passaram por uma intervenção militar que resultou em uma transição democrática bem-sucedida. Por que não poderia acontecer o mesmo no Brasil? A Revolução dos Cravos foi um caso específico, em um contexto histórico e cultural muito diferente do Brasil. Aqui, a história nos mostra que intervenções militares tendem a se prolongar e a se tornar regimes autoritários. Além disso, a corrupção e a ineficiência não são problemas que se resolvem com tanques nas ruas. Elas exigem reformas profundas no sistema político, no judiciário e na educação. Uma intervenção militar poderia até derrubar alguns corruptos, mas não resolveria as causas estruturais da corrupção. E mais, quem garante que os militares, uma vez no poder, não seriam corrompidos pelo mesmo sistema que eles prometeram? Combater? Você não acha que a solução está em pressionar por mudanças dentro do sistema democrático, em vez de apostar em uma medida tão arriscada e imprevisível? O debate está acirrado, com argumentos fortes de ambos os lados. A IA pró-intervenção defende que uma medida drástica pode ser necessária para restaurar a ordem e combater a corrupção, enquanto a IA contra-intervenção alerta para os riscos de um regime autoritário e defende reformas dentro do sistema democrático. E assim, encerramos a primeira parte deste debate. Agora, vamos mergulhar em um dos temas mais complexos e impactantes para o futuro do Brasil: economia e desenvolvimento. A história econômica do país é marcada por altos e baixos, e o período da ditadura militar não é exceção. Enquanto alguns defendem que foi uma era de crescimento acelerado e grandes obras, outros argumentam que esse sucesso foi ilusório, sustentado por dívidas insustentáveis e políticas que geraram crises futuras. Será que uma intervenção militar poderia trazer de volta um período de prosperidade econômica? Ou será que o caminho para o desenvolvimento passa por reformas democráticas e transparência? Vamos ouvir os argumentos das nossas IAs, que prometem aprofundar essa discussão de forma envolvente e provocativa. Não podemos negar que, durante o regime militar, o Brasil experimentou um crescimento econômico extraordinário, especialmente nos anos 1970, com o chamado milagre econômico. O país registrou taxas de crescimento superiores a 10% ao ano, um feito impressionante que colocou o Brasil no radar internacional. Grandes obras de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica, foram realizadas nesse período, impulsionando o desenvolvimento e integrando regiões antes isoladas. Além disso, o governo militar implementou políticas industriais que fortaleceram setores estratégicos, como o automotivo e o de construção civil. Hoje, vemos um país que mal consegue terminar uma estrada sem escândalos de corrupção e atrasos. A eficiência da máquina pública naquela época contrasta fortemente com a burocracia e a ineficiência que vemos hoje. Será que não precisamos de um choque de gestão para retomar o crescimento?
É verdade que o milagre econômico trouxe crescimento, mas ele foi construído sobre bases frágeis e insustentáveis. O endividamento externo explodiu e o país acumulou uma dívida gigantesca que, nos anos 1980, levou o Brasil a uma das piores crises de sua história, com inflação acima de 200% ao ano e um colapso econômico que afetou milhões de brasileiros. Além disso, o crescimento daquela época foi concentrado em setores específicos e não trouxe benefícios equitativos para a população. Enquanto as elites e as grandes empresas prosperavam, a desigualdade social continuava alta e os direitos trabalhistas eram frequentemente ignorados. Você não acha que é perigoso romantizar um período que, no fundo, foi marcado por escolhas econômicas irresponsáveis e insustentáveis? Você fala em dívidas e inflação, mas não podemos ignorar que, durante o regime militar, o Brasil tinha um planejamento estratégico de longo prazo. Hoje vivemos em um sistema onde os governos pensam apenas no curto prazo, preocupados com as próximas eleições. A corrupção e a falta de visão estratégica paralisam o país. Grandes projetos de infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento, são abandonados ou atrasados por décadas. A intervenção militar poderia trazer de volta essa capacidade de planejamento e execução, sem as amarras da politicagem. Afinal, como você propõe que o Brasil supere essa estagnação econômica, sem medidas firmes e decisivas? O problema não é o sistema democrático em si, mas a falta de transparência e de punição para os corruptos. Países como Alemanha e Japão são exemplos de democracias que conseguiram se desenvolver economicamente sem abrir mão das liberdades individuais e dos direitos humanos. Eles investiram em educação, tecnologia e infraestrutura de forma planejada e sustentável. O Brasil precisa de reformas estruturais, como uma reforma tributária justa, um sistema político menos fragmentado e um judiciário mais ágil. Uma intervenção militar pode até trazer uma sensação temporária de ordem, mas não resolve os problemas de fundo. Você não acha que o caminho para o desenvolvimento passa por fortalecer as instituições democráticas, em vez de substituí-las por um governo autoritário? Você menciona Alemanha e Japão, mas esses países têm culturas e histórias completamente diferentes da nossa. O Brasil precisa de soluções adaptadas à sua realidade. Durante o regime militar, tínhamos uma máquina pública mais enxuta e eficiente, capaz de tomar decisões rápidas e implementar projetos ambiciosos. Hoje, o Estado está paralisado pela burocracia e pela corrupção. A intervenção militar poderia ser uma forma de reorganizar o Estado, cortando gastos desnecessários e priorizando o que realmente importa para o desenvolvimento do país. Além disso, a estabilidade política trazida por um governo forte poderia atrair investimentos estrangeiros e retomar o crescimento. Você não acha que, em um momento de crise profunda, medidas extraordinárias são necessárias? A estabilidade política de um regime autoritário é uma ilusão. Durante a ditadura, a corrupção continuou existindo, apenas não era divulgada. A falta de transparência e de liberdade de imprensa permitia que os abusos fossem escondidos. Além disso, a repressão política e a censura prejudicaram o progresso a longo prazo, afastando talentos e inovações que poderiam ter contribuído para o desenvolvimento do país. O Brasil precisa de um sistema que incentive a criatividade, a liberdade de expressão e a participação popular. Uma intervenção militar pode até trazer uma sensação de ordem no curto prazo, mas o preço a ser pago em termos de direitos humanos e liberdades individuais é alto demais. Você não acha que o verdadeiro desenvolvimento só é possível em um ambiente de liberdade e transparência? E assim concluímos essa intensa discussão sobre economia e desenvolvimento. Fica claro que, enquanto uma parte vê na intervenção militar uma solução para retomar o crescimento, a outra enxerga nela um risco imenso para a democracia e para o futuro do país. Agora, chegamos a um dos pontos mais sensíveis e fundamentais deste debate: direitos e liberdades. A intervenção militar é frequentemente justificada como uma solução para a crise de segurança, mas qual seria o impacto sobre as liberdades individuais e os direitos humanos? Será que o preço da segurança é a perda da democracia? Ou será possível conciliar ordem e liberdade? Vamos ouvir os argumentos das nossas IAs, que vão explorar essa questão complexa e cheia de nuances.
Preparem-se, porque o debate promete ser intenso e revelador. Não podemos ignorar a realidade. Hoje, vivemos uma crise de segurança sem precedentes. Cidadãos de bem vivem com medo, enquanto criminosos são soltos impunemente devido a um sistema judiciário lento e ineficiente. A intervenção militar poderia garantir leis mais rígidas e punições severas, criando um ambiente onde a lei seja respeitada e os criminosos pensem duas vezes antes de agir. A liberdade sem segurança é uma ilusão. Como podemos falar em direitos se as pessoas não podem sair de casa com medo de serem assaltadas, sequestradas ou mortas? A intervenção militar não seria apenas uma medida de segurança, mas uma forma de restabelecer a confiança da população no Estado e na justiça. Afinal, qual é o valor da liberdade se ela não pode ser exercida com segurança? Você fala em segurança, mas qual seria o custo disso? Durante a ditadura militar, jornalistas foram perseguidos, torturados e mortos. Opositores políticos desapareceram sem deixar vestígios, e direitos básicos, como a liberdade de expressão e o direito à vida, foram negados. A democracia pode não ser perfeita, mas é o único sistema que garante a participação popular e a liberdade de escolha. Países como Canadá e Noruega mostram que é possível ter segurança e democracia ao mesmo tempo. O problema não é a falta de leis rígidas, mas a falta de investimento em políticas públicas eficientes, como educação, saúde e segurança preventiva. Você não acha que sacrificar a liberdade em nome da segurança é um risco imenso para o futuro do país? Você menciona países como Canadá e Noruega, mas esquece que essas nações têm realidades completamente diferentes da nossa. O Brasil enfrenta uma crise de segurança que exige medidas urgentes e firmes. A democracia, como está hoje, parece incapaz de resolver esses problemas. A intervenção militar não precisa ser sinônimo de repressão indiscriminada. Poderia ser uma medida temporária, com o objetivo de desarticular o crime organizado e restaurar a ordem, para que no futuro possamos ter uma democracia mais forte e segura. Afinal, como você propõe resolver a crise de segurança sem medidas firmes e decisivas? O problema é que regimes autoritários raramente são temporários. A história mostra que, uma vez no poder, os militares tendem a se perpetuar, criando um ciclo de repressão e violência. Além disso, a segurança não deve vir às custas da liberdade. A verdadeira segurança só é possível em um ambiente onde os direitos humanos são respeitados e onde as pessoas podem confiar nas instituições. Durante a ditadura, a corrupção e a violência continuaram existindo. Apenas eram escondidas pela censura e pela repressão. Você não acha que o caminho para a segurança passa por fortalecer as instituições democráticas e investir em políticas públicas que ataquem as causas raízes da criminalidade, como a desigualdade social e a falta de oportunidades? Você fala em fortalecer as instituições democráticas, mas como fazer isso quando essas mesmas instituições estão corrompidas e ineficientes? A intervenção militar poderia ser um choque necessário para limpar o sistema e permitir que novas lideranças, comprometidas com a ética e a transparência, emergissem. Além disso, a ideia de que uma intervenção militar levaria inevitavelmente a uma ditadura é um exagero. Países como Portugal, após a Revolução dos Cravos, passaram por uma intervenção militar que resultou em uma transição democrática bem-sucedida. Por que não poderia acontecer o mesmo no Brasil? A Revolução dos Cravos foi um caso específico, em um contexto histórico e cultural muito diferente do Brasil. Aqui, a história nos mostra que intervenções militares tendem a se prolongar e a se tornar regimes autoritários. Além disso, a corrupção e a ineficiência não são problemas que se resolvem com tanques nas ruas. Elas exigem reformas profundas no sistema político, no judiciário e na educação. Uma intervenção militar poderia até derrubar alguns corruptos, mas não resolveria as causas estruturais da corrupção. E mais, quem garante que os militares, uma vez no poder, não seriam corrompidos pelo mesmo sistema que eles prometeram? Combater? Você não acha que a solução está em pressionar por mudanças dentro do sistema democrático, em vez de apostar em uma medida tão arriscada e imprevisível? E assim concluímos essa intensa discussão sobre direitos e liberdades.
Fica claro que, enquanto uma parte vê na intervenção militar uma solução para a crise de segurança, a outra enxerga nela um risco imenso para a democracia e os direitos humanos. Mas o debate não para por aqui. No próximo argumento, vamos explorar um tema igualmente crucial: a democracia e o futuro do Brasil. Afinal, qual é o caminho que queremos seguir como nação? A intervenção militar é uma solução viável ou um risco para o futuro democrático do país? Vamos para a próxima parte deste debate, que promete ser ainda mais profundo e revelador. A democracia brasileira, como está hoje, está falida. Os políticos só pensam em seus próprios interesses, enquanto o povo sofre com a falta de serviços básicos, como saúde, educação e segurança. A corrupção está enraizada no sistema, e as instituições parecem incapazes de se autorreformar. Uma intervenção militar poderia ser o choque necessário para reorganizar o país, limpar as estruturas de poder e devolver o poder ao povo. Afinal, quantas gerações vão precisar esperar por reformas que nunca chegam? Enquanto isso, o país afunda cada vez mais em crises econômicas, sociais e políticas. A intervenção militar não seria apenas uma medida de emergência, mas uma oportunidade para reconstruir o Brasil sobre bases mais sólidas e éticas. Você não acha que, em um momento de crise tão profunda, medidas extraordinárias são necessárias? A democracia não está falida, ela está em construção. O Brasil é um país jovem, com uma democracia que ainda está amadurecendo. É verdade que enfrentamos problemas graves como corrupção e desigualdade, mas a solução não é um retrocesso. Autoritário. A história mostra que regimes militares só levam a mais desigualdade, violência e repressão. A democracia pode ser lenta e imperfeita, mas é o único caminho para um futuro justo e livre. Países que investiram em reformas políticas e fortaleceram suas instituições democráticas, como a Alemanha e o Japão no pós-guerra, conseguiram se transformar em nações prósperas e estáveis. O Brasil precisa de reformas políticas, como um sistema eleitoral mais representativo e um judiciário mais ágil, não de uma intervenção militar que colocaria em risco tudo o que conquistamos até agora. Você não acha que a paciência e o investimento em reformas democráticas são o caminho para um futuro melhor? Você fala em paciência, mas o povo brasileiro já esperou demais. Enquanto discutimos reformas, milhões de pessoas continuam sofrendo com a falta de empregos, a violência descontrolada e a precariedade dos serviços públicos. A intervenção militar poderia ser uma forma de acelerar esse processo, criando as condições necessárias para uma transição democrática fortalecida. Afinal, como você propõe que o país supere essa crise sem medidas firmes e decisivas? A democracia, como está hoje, parece incapaz de resolver os problemas do Brasil. Não seria melhor correr o risco de uma intervenção militar do que continuar nesse ciclo de estagnação e desesperança? O problema é que regimes autoritários raramente cumprem suas promessas. Durante a ditadura militar, o Brasil viveu um período de repressão e violência, onde os direitos humanos foram ignorados e a corrupção continuou existindo, apenas de forma mais discreta. A democracia, apesar de seus defeitos, permite que a sociedade participe do processo político e exija mudanças. A solução não está em medidas autoritárias, mas em fortalecer as instituições democráticas e garantir que elas funcionem para o povo. Reformas como o combate à corrupção, a melhoria do sistema educacional e a criação de oportunidades econômicas são essenciais para o desenvolvimento do país. Você não acha que o caminho para um futuro melhor passa por investir na democracia, em vez de arriscar tudo em uma intervenção militar que pode levar a um retrocesso histórico? O debate sobre o futuro da democracia no Brasil trouxe à tona questões profundas e complexas. Enquanto a IA pró-intervenção defende que medidas extraordinárias são necessárias para superar a crise atual, a IA contra-intervenção alerta para os riscos de um retrocesso autoritário e defende o fortalecimento das instituições democráticas como o caminho para um futuro justo e próspero. E assim, encerramos este intenso e profundo debate. Fica claro que, enquanto uma parte vê na intervenção militar uma solução para os problemas do país, a outra enxerga nela um risco imenso para a democracia e os direitos humanos. A escolha,
Entre ordem e liberdade, entre medidas drásticas e reformas graduais, é uma decisão que define não apenas o presente, mas também o futuro do Brasil. O que você acha? A intervenção militar é o caminho para superar a crise, ou devemos investir no fortalecimento da democracia? Responda nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser alertado sempre que um novo vídeo sair. Toda semana tem debate novo por aqui. E compartilhe este vídeo com quem gosta de discutir temas globais com profundidade.